E aí, rapaziada, bom dia. Continuando nossas aulas, hoje nós vamos ver a Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? O que representou esse momento no contexto mundial? A Guerra Fria foi a bipolarização entre Estados Unidos e União Soviética, que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. O que consistiu essa bipolarização? A bipolarização foi um clima de rivalidades entre as duas nações, Estados Unidos e União Soviética, no campo político, econômico e militar. Inclusive, ambos os países entraram numa terrível corrida armamentista para que ambas se armassem, que no momento em que estavam, poderia surgir um grande conflito mundial novamente a qualquer hora. E passaram também a disputar a corrida espacial com as suas tecnologias e invenções no momento. Essa disputa ela atinge principalmente os países do terceiro mundo, onde Estados Unidos e União Soviética vão tentar colocar as suas influências políticas e econômicas nessas regiões do terceiro mundo. Bom, nós temos aqui uma curiosidade. No plano financeiro comercial, os capitalistas levaram uma vantagem. Por quê? Porque o dólar, ele passou a ser a moeda de maior influência no mundo. Inclusive, os Estados Unidos cria o Fundo Monetário Internacional para agir frente a essa moeda no plano econômico em termos mundiais. Certo? Continuando. Os Estados Unidos e a Guerra Fria. Quais as medidas, quais foram as tendências tomadas pelos americanos nesse período? Durante o governo Harry Truman, ele criou a doutrina Truman. O que era a doutrina Truman? Era uma política para impedir a influência socialista nos Estados Unidos e na parte ocidental. Inclusive, nesse período se cria os órgãos de investigação internacional. No caso dos Estados Unidos, cria a CIA e pelo lado da União Soviética a KGB, certo? Outra medida tomada pelos Estados Unidos, agora no plano econômico, foi a criação do Plano Marshall, aonde os Estados Unidos iria fazer financiamentos, iria fazer acordos e muita ajuda para os países da banda ocidental. E também cria a OTAN, que seria a Organização do Tratado do Atlântico Norte, um acordo firmado com os países ocidentais em termos de influência política militar, tá? E a União Soviética ficou parada? Não ficou parada. Vamos ver o que foi que a União Soviética fez. A União Soviética, em termos de economia, criou o MECOM, que era o Conselho de Assistência Mútua Econômica para os países da banda oriental, os países com influência socialista. No campo político-militar, cria o Pacto de Varsóvia para também ter influência sobre essas regiões, sobre esses países que tinham uma influência dos russos, ou seja, socialistas, tá? Olha, nesse período nós tivemos muitas características assim interessantes que marcam a Guerra Fria. Nos Estados Unidos, o senador Joseph McCarthy cria uma política de perseguição às bruxas, de perseguição aos comunistas, de perseguição àquela influência que poderia, de uma certa forma, estar presente na população americana. Se chamou marcatismo, caças às bruxas, caças aos comunistas. Também houve na Alemanha a criação do Muro de Berlim, onde separou a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental, uma com influência socialista e a outra com influência capitalista. Divisão da Coreia, Coreia do Sul, Coreia do Norte, divisão do Vietnã, Vietnã do Sul, Vietnã do Norte, e a famosa e grande expressão que o nosso estadista inglês Churchill criou, cortina de ferro, ou seja, era a má influência que os países socialistas tinham nos países capitalistas. Certo, pessoal? Até a próxima.